Irmãos, eu lhes apresento a minha saudação e lhes desejo a bênção e a paz, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo, esperando que todos quantos ouvirem estas palavras possam, principalmente nesta data especial em que comemoramos a Páscoa de Jesus e, por conseguinte, a sua ressurreição e a grande vitória sobre o império da morte, poderem então, guardando no seu coração essa história tão importante que nos deu a oportunidade de podermos ser transformados como verdadeiros filhos de Deus, manterem sempre a sua fé firme e poderosa no ministério glorioso do nosso Senhor Jesus, nas suas mensagens, nos seus atos e muito especialmente nos tempos presentes, guardarem dentro do seu coração esta fé, crendo que Ele também retornou para fazer com que a sua igreja ressurgisse, e nela Ele colocou o Consolador na pessoa da nossa santa e querida Vó Rosa, e nos deu o nosso santo e querido irmão Aldo, que nos transmitiu a sua vontade e que faz com que a verdadeira palavra do reino dos céus nos tempos presentes possa ser anunciada e que todos nós possamos crer no verdadeiro ministério dele como Senhor e Salvador, Redentor por conseguinte daqueles que nele creem, e crer muito especialmente que as suas palavras, os seus ensinos e as suas promessas hoje se cumprem na vida desta Igreja Apostólica. Amados, a Páscoa do nosso Senhor Jesus e, por conseguinte, todo o ministério que Ele realizou foi um ato de grande amor realizado por Ele, juntamente com o Pai e o Santo Espírito, ou Divino Espírito de Deus, que no momento em que a humanidade já não tinha mais condições de salvação, então resolveram que Ele viria a esta terra, que realizaria uma missão importantíssima, que pregaria a vontade do seu Pai, e depois, dando-se em sacrifício, com o seu sangue compraria ou pagaria o pecado de tantos quantos viessem a crer na sua missão. E depois, quando ressuscitasse, então daria o direito de todos os que crescem na sua gloriosa ressurreição, de poderem adquirir novamente a vida do reino dos céus, a vida do Espírito Santo do seu Pai, e por conseguinte poderem viver aqui na face da terra como filhos de Deus, gozando da plenitude da graça divina que o nosso Pai sempre desejou e almejou que existisse na vida dos homens quando os criou, uma vez que, tendo criado-os à sua imagem e semelhança, desejava que todos pudessem viver na terra e que a vida na terra fosse uma extensão daquilo que existe no reino dos céus. E está escrito nas palavras da doutrina que Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de tal forma que enviou o seu próprio Filho para, dando-se em sacrifício, poder salvar a humanidade do pecado e das trevas que dominavam e até ainda hoje dominam milhões e milhões de corações. E a mensagem de Cristo sempre foi uma mensagem de amor. Foi uma mensagem de fé, de humildade e de perdão, exatamente porque Ele, juntamente com o seu Pai e o Divino Espírito, são as únicas pessoas que podem julgar a humanidade e aquilo que passa-se no coração dos homens. E nos tempos presentes, ajudados pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, também pela Mãe Maria Santíssima, assim o fazem. E sempre foi o desejo deles salvar tantos quantos pudessem crer na palavra da sua doutrina. E como eles dizendo, tudo foi um ato de amor, porque deixar de ser o príncipe no reino dos céus, de possuir todos
os reinos e todas as coisas sob as suas mãos, para poder vir na terra, na pessoa de um homem, e cumprir uma missão que terminaria numa trágica morte na cruz. Somente tendo uma grande humildade no seu coração, um amor pelos homens, o próprio amor do seu Pai, o próprio amor do Espírito Santo, é que então o levou a fazer esta coisa tão maravilhosa, o vir a essa terra para nos salvar. E estando no meio dos homens, quando começou a pregar, o seu amor foi incomparável, seu amor foi inconfundível, porque tudo ele realizou em nome do seu Pai. E quando realizava milagres, o fez em nome do seu Pai também, mostrando a humildade que tinha no seu coração. Assim ele transformou a água em vinho, ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, ele curou aleijados, cegos, ressuscitou a mortos e em nome do seu Pai realizou um grande ministério de amor. Amor este provado em tudo aquilo que fazia, quando mostrando que Deus desejava salvar a todos, por exemplo, quando arguido a respeito de o porquê estar comendo com aqueles que não eram considerados pessoas da mesma fé, disse aos seus discípulos: não precisam de médicos os que estão sãos, mas aqueles que estão doentes. Amor quando ressuscitou a Lázaro, amor quando perdoou Maria Madalena, e por conseguinte um amor incomparável quando na cruz perdoou aquele ladrão, e também momentos antes de realizar a entrega do seu espírito ao Pai, pediu a Deus, sem blasfemar, sem reclamar por tudo aquilo que ele estava passando, que perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo e não sabiam exatamente por quê. Para que se cumprisse a vontade do seu Pai, ele precisava ser crucificado. Como um cordeiro imolado, precisava derramar o seu sangue em prol da salvação da humanidade. E depois de que tudo isso acontecesse, como ele mesmo disse, vida sou e vida tenho para dar, ao terceiro dia, que é o domingo da Páscoa, ressuscitar, tomar novamente a vida que por horas havia sido tomada do seu corpo e vencer por conseguinte a morte. Vencer com amor, com dedicação, com coragem e legar a toda a humanidade um ministério, uma missão, uma palavra e, muito especialmente, um evangelho que perpetuou-se, principalmente para aqueles que creram na palavra dele, e perpetuou-se de tal forma que milhões e milhões de criaturas, hoje, muito embora nem sempre da maneira exata como ele deve ser glorificado, honram e glorificam o seu nome no dia da sua Páscoa, no dia da ressurreição, porque ele é o pão vivo que desceu do céu e com o seu sangue, o seu corpo crucificados e derramado na cruz, então herdou a vida eterna para tantos quantos nele creem e obedecem. Mas como lhes disse, a sua mensagem que sempre foi uma mensagem de amor. Em várias passagens do seu testamento, ele deixou muito claro que nós não poderíamos julgar quem quer que fosse. Deixou muito claro que o amor deveria prevalecer acima de qualquer coisa na vida daqueles que o seguiam. E com este amor, ele deixou o seu legado e o seu nome foi anunciado.
e passaram séculos até que ele pôde cumprir as suas profecias. Quando então, formando esta igreja, nos deu a Santa Rosa como Espírito Consolador e nos deu o nosso santo e querido irmão Aldo como profeta e pastor do seu rebanho, como ele mesmo havia prometido. E como lhes disse, a mesma vontade de que o amor prevaleceu na formação e na obra desta igreja. E somente tendo amor que levou Cristo a ser crucificado, amor que levou a Santa Rosa a se sacrificar para a formação deste povo, amor que levou o santo irmão Aldo a lutar para que nós pudéssemos ser uma igreja preparada para o reino dos céus, é que nós podemos ser vitoriosos. E eu costumo lhes dizer, amados irmãos, que já é tempo de que esta igreja entenda que nós precisamos amar o ser humano, não importa a cor, a raça, a condição e a forma como que a pessoa é, mas precisamos amá-la como ser humano, porque se toda a humanidade tivesse ensinado os seus filhos a amar as pessoas como seres humanos, o mundo não teria suas diferenças, não teria racismo, não teria tantas e tantas diferenças que fazem uns para com os outros. E, com certeza, viveríamos num mundo melhor. E a mensagem de Cristo sempre foi amor, sempre foi o desejo da salvação. E a salvação dele é tão gloriosa para tantos quantos que creem na sua palavra, que estamos vivendo em dias difíceis. Muitos de nós perdemos os nossos entes queridos, muitos de nós temos visto o grande sofrimento que paira sobre a humanidade, porque também não compreendemos os desígnios de Deus e o porquê Ele tem permitido que isso aconteça. Mas nós sabemos que uma das formas ou uma das causas era para que o homem se aproxime de Deus e entenda que Deus, o seu poder, os seus santos, são aqueles que dominam a humanidade e que até o ar que nós respiramos é dado por Ele. E quando este ar falta, o corpo tomba sem ter condições de viver mais. Mas para o povo apostólico, comemorar a Páscoa do nosso Senhor Jesus é um motivo de muita alegria. Muito embora em alguns lares perderam os seus entes queridos, perdemos irmãos apostólicos por conta daquilo que tem acontecido. Mas ao apostólico existe sempre a recompensa celeste. Cristo morreu e ressuscitou triunfante para garantir a vida eterna de tantos quantos nele viessem a crer. E eu quero dizer aos amados irmãos, para nós, a morte, de qualquer forma que ela vier, para o fiel apostólico, ela não é uma coisa que deve ser guardada com rancor, com luto dentro do coração. Porque quando Cristo ressuscitou na sua Páscoa, naquele dia glorioso que Ele tomou de novo a vida, Ele garantiu-nos não só a vida aqui na terra enquanto o Pai permitisse, mas garantiu a vida eterna. Então, amados irmãos, quando o médico assina o atestado de óbito de alguma pessoa, se aquela pessoa foi fiel a Jesus, se creu nas suas palavras, se creu no seu glorioso ministério, na sua importantíssima ressurreição, se crê nos tempos presentes, naquilo que Ele fez e que Ele faz através da obra da Igreja Apostólica, Jesus, em seguida, assina o atestado da vida eterna.
Isto porque ele veio no ministério de amor, ele veio no ministério de santidade, de pureza, de humildade, de mansidão, para poder garantir que tantos quantos creem na palavra dele, na sua doutrina, na palavra que ele nos pregou e prega através da Santa Rosa e também o fez através do irmão Aldo, herdarão a maior de todas as recompensas, que é a vida eterna. Guarde essas palavras no seu coração. Comemorem a Páscoa, abrindo a sua porta, para que Jesus com os seus santos entrem dentro do seu lar e ceiem com ele, consigo, melhor dizendo. Ou seja, para que Jesus, juntamente com o irmão Aldo, com a Santa Rosa e com Maria Santíssima, estejam sempre dentro do seu coração. E que a cada dia você seja uma pessoa melhor, amando o seu próximo, perdoando o seu próximo e, muito especialmente, amando o seu irmão como ser humano, não vendo as diferenças quais que forem que a pessoa tem, porque cada um é responsável pela sua própria vida e cada um irá responder pelos seus atos diante de Deus, e a nós não cabe julgar. Por isso Jesus disse: perdoa-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. E o Cristo ressurreto, que hoje comemoramos a sua Páscoa, é aquele que nos tempos presentes, como Jesus, melhor dizendo, e grande Salvador e Redentor, com Maria Santíssima, com a Santa Rosa e o irmão Aldo, e com o poder de Deus, o nosso Pai, é quem define a condição e aquilo que é feito na vida de cada um que vive na face da terra. E a nós cabe entregarmos sempre todos nas mãos do nosso Deus, para que tudo seja feito da melhor forma possível, para que assim como Ele nos perdoa, nos ama e nos deseja salvar, todos aqueles que nos rodeiam possam então gozar da gloriosa ressurreição de Cristo, do valor dessa ressurreição, do valor do seu sangue e do seu corpo, que foi dado por nós, por todos nós em sacrifício, e que nos dias presentes também, até mesmo, nos alimenta quando podemos participar da Santa Comunhão. Creiam assim, tenham uma feliz Páscoa, que Jesus possa entrar dentro do seu lar, na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida de todos que os rodeiam. E vamos orar, irmãos, para que Jesus possa trazer a cura da humanidade e possa trazer e dar a salvação ainda a milhões e milhões que creiam. Creiam assim. Fiquem conosco neste santo caminho. Amém.